tarde. Eu trouxe uma apresentação aqui, acho que não tem como a gente falar dos museus do Rio sem ter um gostinho deles, né? Então eu tenho um grande desafio de falar de 3 museus novos, que estão em fase de concepção, que eles estão... Eles estão sendo concebidos, estão na fase de projeto de museografia, de conteúdo, de arquitetura, todos eles. E é um grande desafio falar em 25 minutos, eu vou pedir até ao pessoal da organização que me ajude no tempo. Tem uma apresentação aqui bem extensa, com bastante imagem, e eu vou avançando. Quando a gente tiver que parar para respeitar o tempo, eu paro. Então, na verdade, eu vou começar falando brevemente do que é a área de patrimônio da Fundação Roberto Marinho. Na verdade, é uma área que existe há 30 anos. Ela começou junto com a Fundação Roberto Marinho e que no começo atuava muito com campanhas televisivas para gerar na população essa conscientização do patrimônio, né? Porque era importante conservar o que era patrimônio nacional. O trabalho foi sendo desenvolvido aos poucos e nós passamos a fazer restauração de monumentos. Era restauração simples, uma fase que a gente costuma chamar de pedra e cal, e que ao longo do nosso trabalho nós fomos percebendo que não era suficiente, que além da restauração a gente precisa agregar nos projetos iniciativas que promovam a sustentabilidade desses monumentos, que a gente faça com que eles consigam perpetuar e que a sua conservação seja mantida ao longo do tempo. Então nós passamos por uma fase que nós chamamos de revitalização, onde a gente pensa nessas atividades, em atividades acessórios, que tragam algum recurso financeiro para os projetos, ou que a gente incorporou também nesse momento as ações educativas, que a gente viu que não é apenas o patrimônio em si, mas você agregar ao público as ações de educação, o treinamento também, a capacitação da população local. E hoje nós estamos numa fase que nós chamamos de produção cultural, uma fase aí onde se enquadram os grandes projetos dos museus e que começou basicamente com a Casa de Cultura de Paraty, e que nós estamos indo aos projetos, hoje 2 já implementados, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Futebol e os 3 projetos do Rio de Janeiro. Então, esse é um panorama dos nossos novos museus. Nós tivemos em 2006 o Museu da Língua Portuguesa, em 2008 inauguramos o Museu do Futebol, e agora em 2012 nós temos a inauguração prevista do MAR, Museu de Arte do Rio e do Museu da Imagem do Som, o novo Museu da Imagem do Som, e para final de 2012, início de 2013, o Museu do Amanhã. Então, brevemente, a nossa metodologia, né? Como que a gente faz esses grandes museus acontecerem. Então, pontos que a gente sempre considera em todos os nossos projetos da área de patrimônio são as ações de educação, elas são muito fortes. A Fundação Roberto Marinho é uma casa de educação, né? A questão da sustentabilidade econômica, a gente sempre pensa na preservação, na perenidade desses empreendimentos ao longo do tempo. A partir dos projetos do Rio, nós estamos incorporando a certificação ambiental em todos os 3 museus. Um projeto que começou no Museu do Futebol, que hoje também já é um conceito nato em todos os projetos, é a questão não só da acessibilidade física, que ela já é lei, nós sabemos, mas a questão da acessibilidade do conteúdo. Então, como que a gente disponibiliza o conteúdo do museu também ao público com deficiência, né? Como que o cego pode se apropriar do museu, o surdo, todas as categorias, o cadeirante, né? Como que a gente faz com que eles não só acessem o prédio, mas como eles também acessem o conteúdo. Foi um programa bem inovador no Museu do Futebol, foi o primeiro museu brasileiro que nasceu com esse programa. E a grande chave dos nossos projetos é a narrativa, né? Então, todos os museus da Fundação pretendem contar uma história, né? Então, sempre com foco no visitante. Não são museus que se caracterizam por espaços fragmentados, e sim espaços que contam, que se articulam e que contam uma história e que o visitante sai do museu com uma mensagem. Então, no nosso pilar de desenvolvimento dos museus, nós temos as 3 áreas, aí, arquitetura, conteúdo e museografia, e todos eles trabalham sempre em conjunto. Então, nenhuma das áreas predomina sobre as outras, né? E ali no meio nós temos o mundo da museologia. O museu surge da integração dos nossos 3 tripés, que nós chamamos. Então, o trabalho da Fundação Roberto Marinho, esse slide ilustrativo, é fazer essas parcerias acontecerem. Para viabilizar um museu desse porte, a gente tem que contar com todos os parceiros, universidade, poder público, iniciativa privada. Um pouco dos resultados,
Essa é uma planilha que nós acabamos de receber do Governo do Estado de São Paulo, que mostra que o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol foram os museus mais visitados do Estado, né, por eles serem museus inovadores, né, e juntos eles totalizam 32% da visitação desse ano no Estado. Trouxe também para vocês essa reportagem da Folha de São Paulo de 2009, que mostra que o Museu da Língua Portuguesa foi o museu mais visitado do Brasil. E o Museu do Futebol já estava em segundo em 2009 na cidade de São Paulo. E outro conceito importante na concepção dos nossos projetos é a questão da interatividade, né? Então, acho que é por isso que os projetos se diferenciam tanto. Tem hoje em dia é um conceito muito forte da interatividade, e a gente acredita que é por isso, por a gente se aprofundar tanto nesse conceito, que a gente tem essa resposta do público, né? Então, nós trabalhamos a questão da interatividade manual, que é o princípio mais básico. Então, hoje a gente sabe que as pessoas querem tocar, querem se aproximar, querem manipular, querem fazer parte daquele espaço, né? A distância já não funciona mais nos espaços contemporâneos. A questão da interatividade mental. Então, aquilo tem que fazer sentido, você tem que transformar a mente das pessoas na visita, né? Tem que provocar o visitante, ele tem que se indagar, ele tem que questionar. O museu não é um espaço para você achar muitas respostas, mas para você gerar muitas perguntas e provocar, né? E o terceiro nível, que é um nível muito importante de interatividade, que é a interatividade cultural. Então, você tem que tocar o visitante, aquilo tem que mexer com ele, tem que emocioná-lo de alguma forma. Então, quando nós conseguimos articular esses três níveis de interatividade, a gente acredita que o público se sente participando dessa experiência. Vou rapidamente mostrar para vocês um pouco dos conceitos do Museu de Arte do Rio. Ele está sendo implantado na Praça Mauá. Na verdade, esses dois edifícios aqui, esse é um edifício histórico, eclético, do início do século, e o edifício ao lado é o atual edifício do Hospital da Polícia, que está sendo desapropriado também, o edifício do início do modernismo. Nós vamos ocupar os dois prédios. E, na verdade, um slide aqui que mostra que, com o Museu de Arte do Rio, nós estamos fazendo um eixo mental, um eixo imaginário da arte brasileira, né? Vão ser 3 museus muito importantes de arte do Brasil. Nós temos aqui uma série de desafios arquitetônicos na integração desses dois edifícios, né? Eles têm linguagens diferentes, apesar de serem mais ou menos da mesma época, um é eclético, o outro é pré-modernista, início do modernismo. Então, os arquitetos desse projeto, o Bernardo Jacobsen, eles estão integrando esses dois edifícios com essa onda. Na verdade, ela faz muito sentido com o nome do museu, que é mar, então como se eles estivessem trazendo um recorte no mar para fazer essa cobertura de integração entre esses dois edifícios, né? Então, essa questão de harmonizar com elementos contemporâneos e trazer uma identidade para o projeto. Além dessa cobertura, nós estamos fazendo uma passarela de ligação aqui atrás, que ela é muito importante para o fluxo, que eu vou explicar para vocês. E, como são edifícios que já existem, a gente tem que pensar muito na questão do programa, né? Como que a gente consegue respeitar os edifícios, adequá-los, né? Esse edifício é tombado em nível municipal e estadual, mas como que a gente consegue fazê-los funcionar para o museu, né? Esses são os grandes desafios da arquitetura. E os desafios do conteúdo, o Rio, apesar de ter uma longa tradição em coleções de arte, então as principais coleções de arte do país estão no Rio de Janeiro, essas coleções ainda são muito pouco disponíveis ao grande público, né? Então, a proposta do Museu de Arte do Rio é disponibilizar essas exposições. Então, é um museu que não vai ter acervo próprio, mas é um museu que vai articular essas coleções para poder exibi-las no museu, né? Então, a proposta, a narrativa do museu é contar a história do Rio de Janeiro por meio da sua arte, por meio das suas coleções, né? Então, promover o diálogo entre as coleções do Rio, entre as próprias coleções do Rio e, futuramente, entre as coleções do Rio e as coleções exteriores, né? E complementando. Então, esse aqui é o prédio do museu. O museu vai funcionar nesse prédio. E, nesse outro prédio, vai funcionar uma escola do olhar. Vou começar com vocês a divisão dos temática, né? O museu está dividido nesses 4 pavimentos. Esses 3 pavimentos são pavimentos exposições de média a longa duração, e o último pavimento é para exposições temporárias.
e o prédio da esquerda é a Escola do Olhar. Então, a proposta conceitual do Museu de Arte do Rio é explorar 3 territórios. O primeiro é o territórios urbanos, contando a história da cidade. Os territórios artísticos, promovendo, então, esse diálogo entre as coleções. E os territórios existenciais que vão ser abordados na Escola do Olhar. Vamos falar do mar. O Rio de Janeiro sempre impressionou pela sua beleza e a curadoria do museu, que é feita pelo Leonel Carte, jornalista, que foi também curador do Museu do Futebol, ele diz que quando os primeiros viajantes chegaram ao Rio de Janeiro, o que mais impactou foi essa vertigem da chegada, eles chegaram pelo mar. Então, como que essa beleza, ela impressiona até hoje, né? Quando nós chegamos de avião, como é bonita essa chegada ao Rio de Janeiro, como o mar é tão presente na vida e na geografia da cidade, né? Então, é um pavimento que vai falar dos primeiros navegantes, vai falar da cartografia, vai mostrar a convivência, então, o que era a natureza, né? Como essa natureza se transformou. Então, aqui é um quadro da convivência entre baleias e homens na Baía de Guanabara, a iconografia da cidade e a evolução urbana acompanhando a orla. Então, como o mar foi importante para a definição da cidade, a evolução, a configuração urbana da cidade, né? O segundo pavimento está sendo classificado pela curadoria como pavimento terra. Então, vai contar justamente essa questão da transformação, da evolução urbana da cidade. Então, vai mostrar as fotos históricas, como que foram abertas as ruas, as áreas que foram ocupadas, como que a paisagem se revela na arte também, que é a arquitetura, a importância da arquitetura carioca, e a importância da cidade, né? Como que a cidade dá forma a essa modernidade no Brasil, né? O terceiro andar eu estou passando rapidamente, porque a apresentação é extensa, depois se vocês quiserem se aprofundar mais em algum tema. O terceiro pavimento é o pavimento que vai falar das questões mais artísticas, mais etéreas da cidade, né? Então, a da alma da cidade. Então, nós vamos falar sobre criatividade, a criatividade do outro, tudo que é intangível, as imagens aéreas, a arte, que foi muito importante, os cartazes da aviação, a fotografia, a música, gírias, a linguagem, o modo de ser carioca. E o último andar é o andar das exposições temporárias. Então, essa questão realmente do diálogo, né? Como que você faz a arte, várias coleções, a Beatriz conversando com quadros de borboletas, ou artistas nacionais com internacionais. Essa questão da conversa. E a Escola do Olhar, na verdade, é uma escola que vai ser muito... o público principal vão ser os professores da rede pública, e ela tem como objetivo ser um espaço de reflexão sobre como nós nos comportamos hoje, como nós somos treinados, como nós enxergamos as coisas e não necessariamente nós olhamos as coisas. Então, com oficinas específicas, nós queremos sensibilizar o professor para que a arte para que ele seja treinado, para que a arte o sensibilize e para que ele tenha uma atuação melhor dentro da sala de aula, né? Então, é um conceito de não vermos apenas com os olhos, como que nós podemos estimular também os outros sentidos no nosso ver, no nosso enxergar. Aqui algumas imagens do projeto. Esse é o terraço, então eu vou explicar um pouquinho, vou voltar nesse slide para explicar o fluxo do museu. Então todos os visitantes vão entrar por esse prédio aqui, vai ser um grande hall, uma grande entrada. Aqui temos várias torres de elevadores, todo mundo vai ser direcionado a esse terraço. Então a visita começa com essa vista espetacular da Baía de Guanabara, da Praça Mauá. O público que vem para a escola vai se dividir ao longo desses andares desse prédio, e quem vem ao museu vai descer para esse andar que vai ter biblioteca, mediateca, vai acessar essa passarela e vai começar a sua visita de cima para baixo. Então, percorrendo primeiro a exposição de média e longa duração e terminando nas exposições temporárias. A vista do terraço. Nossas maquetes de trabalho.